Olá, bom dia. Bom dia, alunos do curso de Ciências Biológicas do estado de Roraima, especificamente dos municípios de Caracaraí, Mucajaí e São Luís do Anauá. Desculpa porque o nome ainda é complicado para mim. É a primeira vez que eu tenho contato com esses municípios. Na verdade, eu ainda não conheço o estado de Roraima, mas espero conhecer em breve. Estarei aí com vocês já nas próximas semanas, mas eu estou aqui para dizer que vocês são muito bem-vindos ao curso de Ciências Biológicas. Eu sou a professora Silvânia Furtado, sou professora de Anatomia da Universidade Federal do Amazonas e agora do ensino à distância no curso de Ciências Biológicas. Eu me formei aqui na UFAM, né, nós estamos no prédio da UFAM, eu me formei aqui no ano lá de 1996, já faz um tempinho, e desde 1998 que eu atuo nesta disciplina, então já são lá 20 anos nesse universo da anatomia. Eu vim aqui para falar um pouco para vocês sobre esse novo mundo que está se abrindo para vocês e começar dizendo que essa disciplina é a disciplina base, eu costumo dizer que é o alicerce para você aprender todas as outras disciplinas do curso de Ciências Biológicas. Como vocês devem saber, ciências biológicas ou biologia, bio quer dizer vida, logos quer dizer estudo, então o estudo da vida. Mas para você estudar essa vida ou esses seres vivos, você precisa conhecer a arquitetura do corpo desses seres vivos. E a anatomia, então, começa a te introduzir nesse mundo que é o estudo da estrutura, né, e do funcionamento dessas partes do corpo. Então, a anatomia, se a gente for pegar a palavra anatomia e dissecá-la, eu adoro esse nome porque dissecação é um termo muito utilizado na nossa disciplina. Se a gente dissecar a palavra anatomia, ana quer dizer cortar, quer dizer partes, né? Ana quer dizer partes, tomia quer dizer cortar, por isso que a gente diz de tomografia, né? Todo mundo aí já deve ter visto uma tomografia e ver que são várias partes cortadas de um todo. Então, a anatomia nada mais é do que cortar em partes, cortar para que a gente consiga estudar cada parte separadamente, mas não esquecendo que essas partes separadamente constituem um todo que precisa funcionar como um reloginho, como uma máquina. Então, o corpo funciona como uma máquina. E quando eu estou falando de corpo, apesar da nossa disciplina ser bem direcionada para o corpo humano, nós vamos ter alguma coisa, algumas informações acerca de outros organismos vivos, né? E vocês também vão ter outras disciplinas ao longo do curso que vão tratar desses outros organismos. Mas entender o corpo do ser humano, né, que vai formar a base da disciplina, a base do curso de vocês, é de fundamental importância. Então aqui eu trouxe um modelo anatômico do nosso laboratório, mostrando que a anatomia ela é feita de partes, né? Então a gente separa essas partes. Então a gente tem aqui um encéfalo, né? Um encéfalo humano, a representação de um encéfalo humano cortado em duas partes. Essas duas partes, metade esquerda e metade direita, ainda pode ser cortada em parte anterior e parte posterior, ou parte inferior. Nesse caso aqui, a parte inferior. Tá meio duro. Então eu consigo soltar essas partes e estudá-las individualmente. Isso vai fazer com que a gente tenha um conhecimento mais profundo ou mais científico de como funciona o nosso corpo, porque a gente tem muita informação que a gente traz, né, da nossa vida, do nosso cotidiano, que nem sempre essas informações são realmente verdade, né? Ontem teve um episódio, às vezes a gente vê episódios na televisão, né, em filmes, em séries, em novelas, que dão informações muito contraditórias, informações muito erradas de como funciona o nosso corpo. E nós que estamos nos preparando para entrar no mercado de trabalho, a gente tem que separar o que o povo fala e o que é cientificamente provado, né? E como a gente deve falar de forma científica. Então, daqui para frente, a gente vai trabalhar muito a questão do vocabulário. É super importante que você entre nesse novo mundo
com esse novo vocabulário. E para que eu consiga exercitar esse vocabulário, eu preciso ouvir, preciso falar e preciso principalmente escrever de forma correta, escrever anatomicamente. Então vocês vão perceber que a linguagem de vocês, do cotidiano, vai mudar. As pessoas que moram com vocês, os amigos, os familiares, vão perceber que você está com uma linguagem diferenciada. Se isso não acontecer, para tudo, porque alguma coisa está errada. Porque é natural que o seu vocabulário comece a mudar. Tá? Então eu preciso perceber isso nos nossos encontros virtuais, nos fóruns de discussão. Eu preciso reconhecer essa mudança de vocabulário ao longo desse semestre que a gente vai ficar juntos aí na disciplina de anatomia, tá bom? Bom, anatomia então, como eu falei para vocês, é cortar em partes. Essa disciplina é uma disciplina muito antiga, ela vem desde lá dos anos 500 a.C., então oficialmente ela começou a ser exercitada no ano 500 a.C., lá no Egito, e a partir daí ela foi sofrendo várias atualizações, mas modificação, no sentido literal da palavra, isso não aconteceu. Então a gente diz que muitas pessoas dão um tom pejorativo para a anatomia, dizendo a anatomia é uma disciplina morta, né? Que é uma disciplina que não muda, e não muda mesmo. Nosso corpo é assim desde que estamos aqui, né, em cima da Terra, mas o método de estudo, a forma como você vai adentrar nesse corpo para conhecer o seu mecanismo, isso vem mudando sim ao longo do tempo. Então, para estudar anatomia, nós temos algumas ferramentas. A primeira ferramenta é esse livro aqui, que é um livro-texto de anatomia. É o livro mais importante na nossa área hoje, é considerado a Bíblia da Anatomia, que é a Anatomia de Gray. Então, quem tem acesso a TV a cabo já deve ter ouvido falar, ou até pela internet mesmo, redes sociais, sobre o Grey's Anatomy, né? O famoso Grey's Anatomy. Tem aqueles personagens famosos e tal. Então, o seriado foi inspirado nessa anatomia de Gray. Então, esse Henry Gray foi um médico que em 1852 editou a primeira versão desse livro. Então, esse livro ele é considerado hoje para a gente o livro mais importante da anatomia, mas nós temos inúmeros outros livros que a gente chama de livro-texto para estudar anatomia. Esse autor ele ficou famoso lá nos anos de 1852 porque ele publicou uma dissertação sobre o baço. Depois a gente vai conhecer o baço e entender como ele funciona, como ele se comporta dentro do nosso corpo. É um dos órgãos que a gente vai estudar mais para frente, ok? Além do livro-texto, nós temos também os atlas de anatomia, né? Então, o atlas mais famoso, que as pessoas mais comentam, é esse atlas aqui, que é o atlas do Sobota. Então, a gente tem também outros atlas. Os atlas, normalmente, são imagens, né? Imagens anatômicas. Então, a gente tem como desenho, que é o caso do Sobota, do Netter, né? E alguns outros atlas. E temos os atlas fotográficos, onde as imagens são fotografadas e mostradas no papel como elas são realmente, ou seja, não são coloridas. Então, nesse atlas do Sobota, por exemplo, você vai encontrar artérias de vermelho, veias de azul, então, eles vão fazendo as coisas mais coloridinhas para a gente poder aprender com mais facilidade. Mas também não desmerece os atlas fotográficos que mostram a peça anatômica ou a estrutura anatômica de forma bem real, ou seja, do jeitinho que ela é. A gente tem as duas versões, ambas são muito boas. O importante é a gente entender que a gente precisa das duas ferramentas, do livro-texto e do atlas. Ai, professora, mas como que eu vou comprar esse atlas se ele custa, sei lá, deve estar custando aí perto de R$1.000. E como é que eu vou comprar esse livro-texto? Esse aqui é só um volume, mas eles são 3 volumes, né? Porque ele é pesado, não deu para carregar todos eles. Mas ele também custa aí por volta de R$1.000. Ah, é muito dinheiro, eu não tenho como comprar. A internet já proporcionou isso pra gente. Hoje a gente tem inúmeras versões em PDF desses
dessas ferramentas de estudo que você tem acesso tranquilamente. Então, não é desculpa. O importante é você saber que você precisa de um texto anatômico e você precisa de um atlas que tenha imagem, porque a anatomia se faz com imagens, ok? Então, além dessas duas ferramentas, é importante que eu exercite essa nova nomenclatura. Então, nós temos aí na anatomia em torno de 4.000 nomes anatômicos. São nomes que, pelo menos uns 60% você já conhece, você traz da sua vida, que você aprendeu na escola, no ensino médio, né, e trouxe aí da sua vida, do cotidiano. Os outros 40% são nomes novos que vão chegar para você junto com mais 4 disciplinas que você vai ter durante esse semestre. Então, se eu não tiver um ritmo de estudo, uma dedicação, certamente eu não vou conseguir. Então, é importante que você reconheça que precisa exercitar. E para exercitar, eu preciso ter uma sequência de estudo, eu preciso programar o meu tempo de estudo. Então, não é porque eu estou num ambiente virtual que eu vou entrar só para fazer a prova e pronto. Eu preciso entender que esse método, essa modalidade de ensino, é como se eu estivesse fisicamente na universidade. Eu tenho que viver esse período. Então, os alunos que estão fisicamente dentro da universidade, eles também têm as 5 disciplinas e eles também têm os horários de estudo para cada disciplina. Mas, por outro lado, você vai perceber que o estudo da anatomia vai te dar uma base, vai te dar um embasamento para você entender as outras disciplinas, que, na minha opinião, parecem até mais complexas, porque são coisas que você não vê, que você não toca, né? Diferente da anatomia. A anatomia a gente vai estudar macroscopicamente as estruturas do corpo. Então, se eu não estou dentro de um laboratório, se eu não tenho a ferramenta para eu tocar, para eu ver, então eu faço em mim, faço no meu ente querido, no meu namorado, na minha esposa, no meu filho, enfim, mas de tal forma que eu consiga tocar, sentir, verificar consistência, tamanho, forma. Então, a anatomia gira em torno disso. E vocês vão perceber que essa palavra, anatomia, que é cortar em partes, ela vai se repetir em muitas outras situações ao longo do seu curso. Bom, então, falando um pouco do desenvolvimento da nossa disciplina, como eu havia falado para vocês, nós vamos estudar o corpo humano. O corpo humano, não só o corpo humano, como de outros animais também, sobretudo dos mamíferos, é dividido em 10 sistemas. Quando eu falo 10 sistemas, pode ser 11, pode ser 9, pode ser 12, porque depende da divisão que cada referência bibliográfica fez. Às vezes a gente junta 2 sistemas num só. Então a gente vai passar aí pelo sistema locomotor. Então a gente vai iniciar a disciplina falando sobre o sistema locomotor. O sistema locomotor, ele envolve sistema esquelético, sistema articular e o sistema muscular. Então, é a nossa unidade 1, né? Que a gente chama de unidade 1. Em seguida, a gente vai estudar o sistema circulatório, que em algumas situações é chamado de sistema cardiovascular, né? Que envolve coração e vasos, né? Artérias e veias. Depois a gente vai passar pelo sistema respiratório, pelo sistema digestório, pelo sistema genitourinário. Então, quando a gente fala sistema genitourinário, nós estamos falando do sistema genital, e aí a gente vai ter masculino e feminino, porque, né, a gente vai estudar separadamente, e o sistema renal, né, que envolve o sistema de excreção urinária propriamente dito. Vamos passar pelo sistema reprodutor, e a gente vai falar de sistema reprodutor masculino e sistema reprodutor feminino. Depois a gente vai passar pelo sistema nervoso, que em algumas situações nós chamamos de neuroendócrino, porque envolve o sistema nervoso e o sistema endócrino. Então, alguns sistemas a gente vai ter que falar junto, porque eles estão intimamente relacionados. Depois do sistema neuroendócrino, a gente vai estudar o sistema tegumentar. Após o sistema tegumentar, que envolve pele e seus anexos, nós vamos estudar visão e audição.
né? Lembrando que os outros sentidos, né? Nós temos aí 5 sentidos, os outros sentidos a gente vai estudar junto com os outros sistemas que eles estão relacionados, como o sistema olfatório está relacionado ao sistema respiratório, o olfato está relacionado ao sistema digestório e assim sucessivamente. Então, se eu tenho um semestre, né, que dá aí em torno de 4 meses de estudo, para estudar 10 sistemas, eu preciso fazer um cronograma, porque se eu não fizer esse cronograma, eu não vou conseguir absorver o que eu preciso absorver nessa disciplina. Então, a primeira coisa que eu falo para vocês é: tenham um direcionamento, façam um cronograma de estudo, não deixem dúvidas ficarem pendentes, entrem nos fóruns, perguntem, se comuniquem, principalmente também entre vocês, os encontros que vocês tiverem entre vocês, procurem conversar sobre anatomia, falar anatomicamente, exercitar esse novo vocabulário. Se não der para exercitar com o colega, exercite com a sua família. Sua família vai estranhar, não tem problema, mas que você exercite a falar anatomicamente, tá? Depois desses sistemas, a gente vai ter alguns seminários, alguns fóruns e as avaliações. É importante que a gente observe a responsabilidade que temos no aprendizado. Quando eu estou fazendo um curso superior, eu preciso entender que 90% da responsabilidade do aprendizado é de cada aluno, né? O professor está aqui para dar umas dicas, mostrar o caminho das pedras, que eu falo, eu mostro o caminho mais fácil, mas você pode seguir o caminho que você quiser, desde que ao final você consiga as respostas para as dúvidas que certamente os seus alunos, quando você estiver trabalhando, quando você estiver no mercado de trabalho, terão, e você precisará ter essas respostas. Então não deixe passar essas dúvidas, porque certamente quando você estiver no mercado de trabalho você vai ficar para trás, tá bom? Então eu quero desejar um ótimo semestre a todos, sejam muito bem-vindos e curtam bastante esse mundo anatômico que está se abrindo para vocês, e sempre que precisarem estaremos por aqui para tirar as dúvidas de vocês, tá bom? Um abraço e sejam bem-vindos.